Deus, vamos para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, seguindo a revista da CPAD, essa daqui. Nós vamos estudar hoje a lição número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Na lição número 1, a gente viu o mundo do apóstolo Paulo, como era na época, né? O mundo político, o mundo cultural, né? E o mundo religioso. E agora nós vamos ver exatamente esse aspecto da vida de Paulo, onde ele foi perseguidor do Evangelho. O texto áudio diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9, 1. E a verdade prática: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Vamos então à leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 8. E também Saulo consentia na morte dele, Estevão, né? E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Segundo, versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Vamos passar para Atos 22, versículo 4. Perseguia esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Versículo 5. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Isso é o apóstolo Paulo falando. Atos capítulo 26. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Vamos ao comentário, né? Introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, que era Paulo. Já falei aqui em outras lições passadas, os fariseus, existiam os que cumpriam e aqueles que eram hipócritas. Mas os cumpridores, como Saulo, né, que foi transformado em um Paulo, ele era zeloso das Escrituras e achava que estava prestando um serviço a Deus, perseguindo os cristãos, né? Então, por isso ele ganhou carta branca das autoridades, né? Porque ele era um fariseu zeloso. E para fazer assim, tornar-se um implacável perseguidor dos cristãos, da igreja de Cristo no primeiro século. Primeiro, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Está lá em 1 Timóteo 1, 13. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir
a fé em Cristo, né? Achando que eles é que eram blasfemos, né? E prendendo os seguidores de Cristo, ele achava que estava prestando um grande serviço para a Bíblia. Essa sua postura era arrogante, violenta, né? E muito truculenta contra os cristãos. Ele acreditava piamente que com esse comportamento ele estava agradando a Deus, né? Estava equivocado, completamente equivocado. Então, por causa dessa truculência, muitos cristãos fugiam dele para outras cidades. E ele não via problema nenhum em prender, mandar prender, né, e oprimir os cristãos. Todos aqueles que professavam o nome do Nazareno. Segunda, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Paulo de uma maneira como fosse uma fera, né, que está ali perseguindo a sua presa. E ele fazia isso, né? Conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém, né? Terceiro, por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levavam Saulo a se tornar um perseguidor contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo, né? O zelo pela Torá, mas era um zelo destrutivo, né? Era um zelo que não construía nada. E o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um falso profeta, um blasfemo, levava ele a essa perseguição, a essa postura, né, de perseguir os que professassem o nome de Jesus. Para ele, principalmente, valia o que estava na lei. Então, aquele que fosse suspenso no madeiro, ele era maldito de acordo com a lei, recebeu a maldição divina. Como é que ele podia imaginar que Jesus, que foi pregado no madeiro, tinha se feito maldição por nós? Isso ele descobriu depois de convertido, né? E segundo, a perseguição contra a Igreja de Cristo. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, contra o corpo de Cristo, que é uma instituição divina, né? Sua intenção era de acabar, né, com a Igreja. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação e o pastor disse que estava se levantando uma perseguição contra a Igreja do Senhor. Realmente a Igreja nunca deixou de ser perseguida desde que foi criada e vai continuar sendo perseguida até quando Jesus vier buscá-la. Por quê? Porque é necessário que aconteçam essas coisas para o embranquecimento da Igreja, né? Para ela ser achada pura, sem mácula, né? E irrepreensível. Na verdade, nós estamos passando realmente por perseguições nos tempos de hoje ainda, e agora, como nunca, talvez, bem mais opressores das mentes, né? Com uma ideologia. Nós somos perseguidos ideologicamente, somos perseguidos politicamente. A igreja está sendo perseguida socialmente, e nós precisamos estar preparados e firmes, porque o Senhor precisa nos encontrar firmes, irrepreensíveis, sem mácula, né? Saulo e Estevão, né? Isso, número 2 da revista. Se, por um lado, Saulo era um erudito que chamava a atenção
devido à sua cultura judaica greco-romana e autoridade na Torá. Estevão era um erudito do judaísmo, com grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias contrárias. Agindo Deus, quem impedirá? Quem podia ser contrário? Quem podia ter um argumento mais forte do que esse, né? O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Né? Por isso ele despertava a inveja, né? Despertava uma raiva, um ódio. Né? Havia já um gabinete do ódio ali, né? Contra os cristãos, contra aqueles que professavam o nome de Jesus. O discurso inflamado de Saulo, e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, né? Mas proveniente da sabedoria do Espírito Santo. Né? Não tinha para ninguém. Era o Espírito Santo falando pela boca de Estevão, né? Confrontando Paulo. E eu não duvido de jeito nenhum de que a conversão do apóstolo Paulo tenha sido por causa dessa pregação, porque ele já conhecia tudo aquilo. O Estevão fez uma retrospectiva do Gênesis até ali, e com riqueza de detalhes. E Saulo entendia muito bem sobre aquilo ali, e deve ter ficado um questionamento muito grande dentro dele, né, para essa conversão. Com certeza foi a semente que Deus usou para fazer nascer uma nova criatura ali. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro eles potencializaram a mensagem, né, do primeiro mártir da igreja, com certeza. Terceiro, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Como já falei, existe uma intolerância contra a igreja atual, uma perseguição atual. Tem muitos países em que o cristianismo é vedado, não pode entrar, não pode pregar, não pode. E tem muitos que matam os cristãos. Anualmente, esse ano passado para cá, morreram 4.761 cristãos foram mortos no ano passado, né? E 4.000 igrejas atacadas no ano passado. Então, existe uma perseguição ideológica, existe uma perseguição política, existe uma perseguição social contra a igreja. E nós temos que ser uma bênção, orar por aqueles que nos perseguem, porque o Senhor mandou fazer isso. E outra, quando ele esteve aqui na terra, ele falou, ninguém foi enganado. Todos os seus discípulos sabiam. Ele disse que se perseguiram a ele, iriam persegui-los também. E que eles seriam açoitados, seriam expulsos de sinagoga. Ele falou com riqueza de detalhes o que ia acontecer, para que ninguém fosse pegado de surpresa. Então, nós precisamos estar preparados, porque também nós não somos pegados de surpresa. Nós sabemos que existe e vai continuar existindo a perseguição contra a igreja do Senhor. Mas, em tudo, nós somos mais do que vitoriosos, porque nós temos o Cristo, o Deus vivo, o Senhor, e nele nós podemos todas as coisas. Então, quando um sistema se volta contra a igreja, como era a perseguição contra os primeiros discípulos, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia e não havia
escrúpulos, né? Pegava homens, mulheres, crianças, né? Está lá em Atos capítulo 9, 21 e está lá em Atos 22, 5. Sobremaneira perseguida a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a lei judaica. Jesus preparou a igreja para isso. Disse, né? Como eu já falei, o Senhor não deixou a gente ser pegado de surpresa ao longo de todos os anos da vida da igreja. Está lá em João 16, 2, expulsava os homens das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. A gente vê os talibãs matando gente, mostrando na televisão, na internet, matando gente, matando cristão. Segundo, perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas não era. Uma tortura psicológica que ainda hoje existe sobre a igreja, né? Ele chegava a fazer com que pessoas blasfemassem do nome de Jesus, da salvação. Mas, graças a Deus, muitos dos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Né? Terceiro, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal aqui no Brasil, os nossos pioneiros foram muito perseguidos. Quem é que não conhece, né, a história de Daniel Berg e de Gunnar Wingren, os nossos pioneiros do movimento da Assembleia de Deus, né, aqui no Brasil. Então, eles foram perseguidos. Quantos também a gente sabe de histórias, como o pastor Estevão Ângelo, lá no Maranhão, como o pastor pai do Carlos Queiroz, né, aqui no Ceará. Então, todos eles foram bastante perseguidos. Né? Eu vi uma vez um pastor americano que tinha vindo aqui há muitos anos e estava voltando, na época, na Igreja Batista, e ele disse que morou aí no interior e o padre se levantou para dar cidade. Graças a Deus, hoje não existe mais isso. Cristãos, católicos e evangélicos estão se unindo e formando realmente o que a Bíblia diz. Haverá no fim um só rebanho, um só pastor. Glória a Deus. Mas naquele tempo, o padre fez um levante contra ele lá e o povo jogou pedra, jogou ovo. Um ovo bateu bem na testa dele, achando que tinha levado um tiro. Foi engraçado ele contando. Mas ele mesmo estava rindo, né? Ele teve medo de ter levado um tiro na testa. Era um ovo. Mas foi assim. Eles foram bastante perseguidos aqui, os antigos, né? Principalmente os do movimento pentecostal. Conclusão: se a igreja fosse uma mera organização humana, ela já teria acabado, com certeza. Mas é uma instituição divina, né? Edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Que Deus abençoe cada um.